Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe em mais esse dia. Estou animado, estamos aqui de volta, né? Para dar continuidade, continuar falando sobre esse assunto. No último vídeo, a gente começou a falar, né? Eu estou falando com você, na verdade, sobre como andar na vontade de Deus. E a gente está falando agora, nessa segunda parte, sobre 3 passos, né? Para que a gente possa andar na vontade de Deus para a nossa vida. E o primeiro passo, comecei a falar com você no último vídeo, que para andar na vontade de Deus para a minha vida, eu preciso conhecer qual é a vontade dele para a minha vida. Falei isso contigo com base em Efésios capítulo 5, verso 17, que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ser insensatos. Ele está falando aqui de uma maneira de viver, mas eu e você é que devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Amém, queridos? Eu e você. Aí você pode se perguntar, mas como que eu vou procurar compreender? Eu te falei, através do relacionamento vivo com Ele. Mas de maneira básica eu quero te ajudar e eu quero te falar isso aqui, ó. A palavra de Deus escrita é a maneira de Deus pensar e, consequentemente, é a sua vontade para o homem. Então pega isso aqui, queridos, que isso aqui é básico. Isso aqui é básico, é bem básico. Você precisa entender isso. Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer? O que Deus pensa a respeito desse assunto, queridos? De maneira básica, a vontade de Deus está estabelecida pela sua palavra. Lembra que eu falei? Pensar nas coisas de Deus? Pensar nas coisas de Deus é também pensar igual a Deus. O que Deus pensa, pastor, a respeito desse assunto? A palavra vai te responder. Então, de maneira básica, simples. Pastor, eu quero saber qual é a vontade. Já foi a palavra? O que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto que você está procurando? Cara, a vontade de Deus é assim, é simples. A palavra de Deus, com a ativação do Espírito Santo que habita em mim e em você, é a revelação da vontade dele para a minha e para a tua vida. É a palavra dele. É através da palavra dele que a vontade dele se torna conhecida. Na grande maioria esmagadora das vezes. Pode ter algo que a palavra de Deus não fale diretamente, mas ela vai falar indiretamente. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Apareceu uma oportunidade, né, para você, sei lá, se mudar do bairro que você mora. Aí não vai ter realmente um direcionamento na Bíblia. Tipo, quando você pensar em se mudar do bairro, não vai ter isso. Não vai ter lá com seu nome, Luiz Fernando, é para você se mudar. Não vai ter. A palavra de Deus não vai dar. Como então que eu vou saber se é a vontade de Deus que eu me mude ou que eu não mude? Aí, eu posso te dizer que tem muita coisa que a Bíblia não fala diretamente, mas fala indiretamente. Quer ver? Nesse caso, por exemplo, a Bíblia diz que a paz de Deus é o árbitro do nosso coração. Essa mudança está te gerando paz? Você está em paz no teu interior? A paz é o selo que a vontade de Deus está se cumprindo, cara. Isso eu estou te dando um exemplo para diversos assuntos que podem acontecer na minha e na tua vida, que não tem uma resposta direta, e aí a gente fica nessa, como que eu vou saber? Como que eu vou saber? E num relacionamento com Deus, Ele também vai te revelando coisas da vontade dEle para a tua vida. Não sei te explicar direito como é que é, cara, mas acontece aqui dentro. Sei te explicar com palavras, mas já passei por isso. É um testemunho interior que acontece aqui no meu espírito. Cara, o caminho é esse, vai. O caminho é aquele, vai. O caminho não é esse, volta. Não faz isso, não fala isso, não toma essa atitude. Eu vou descobrindo qual é a vontade de Deus na minha vida, à medida que eu me relaciono com Ele. Está entendendo isso aí, queridos? Então é isso aí, ó. A maneira de Deus pensar é a sua palavra. A palavra de Deus é o que Ele pensa a respeito de todo e qualquer assunto. Tá? Para fechar esse vídeo, quero te mostrar aqui, ó, exatamente o que Jesus disse, o que Jesus disse registrado no Evangelho de João. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Permanecer firme na palavra de Deus é permanecer firme na vontade de Deus. Lembra que isso aqui é a mesma coisa que ele falou para os discípulos, lá em Mateus 16? Negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e me segue.
É a mesma coisa que ele está falando aqui, ó, permanece firme na minha vontade, nega a tua vontade, me segue que vocês vão ser meus discípulos. Olha aí. Muito legal, né? E aí a Bíblia diz que permanecendo na vontade de Deus, na palavra de Deus, seremos reconhecidos como discípulos de Cristo. Que maravilha. Amém, queridos? Então essa é a palavra para mim e para você. Que nós possamos permanecer na vontade de Deus para a nossa vida através da sua palavra revelada no nosso coração. Que Deus te abençoe nesse dia e até o próximo vídeo.